família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo de oração, tempo de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Amém? Gostaria de convidar você para estar unindo sua fé à nossa neste momento por meio desta oração, para que assim Deus nos conduza diante da sua palavra e abra o nosso discernimento, assim como nosso coração está aberto, para que toda palavra do Senhor seja semeada em nossa vida. Amém? Vamos orar então. Pai Santo e amado Deus, Pai, rendemos graças a Ti, Senhor, porque és Deus único e absoluto, soberano sobre céu, terra e mar. Tu és Senhor Deus, e nós, criaturas de Tuas mãos. Pai Santo e amado Deus, toma glória para si de todo este tempo, nos conduza pelas Tuas palavras, abra nosso discernimento para entendermos tudo aquilo que o Senhor tem proposto sobre nossas vidas. Inclina Teus ouvidos, ó Senhor, às nossas súplicas, ao nosso clamor, pois clamamos, Abba, Pai. Fala conosco nesta manhã de hoje, semeia da Tua santa e poderosa palavra sobre nossas vidas, que sejamos como uma terra fértil a produzir frutos para a vida. Pai querido e amado Deus, Pai, desde já eu lhe peço, venha de encontro ao coração de cada uma dessas pessoas que vão receber esta mensagem, que vão ser agraciadas com a Sua palavra, que serão abençoadas com esta devocional do dia de hoje. Pai, venha ao encontro dessas pessoas, trazendo alívio, trazendo socorro, trazendo, meu Pai, um ânimo novo sobre estas vidas. É o que lhe peço, de todo o coração e em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe, Lídia. Amém. Que a graça de Deus seja sobre sua vida e de todos os demais. Bom, hoje estaremos falando sobre modo de viver, mais especificamente sobre dois modos de viver que o apóstolo Paulo nos orienta através da sua palavra em 2 Timóteo capítulo 3. Amém? Se você puder abrir a sua Bíblia para acompanhar junto conosco, 2 Timóteo capítulo 3, está escrito assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Aqui o apóstolo Paulo está dirigindo as suas palavras ao seu discípulo Timóteo por meio desta carta. E ele alerta sobre os últimos dias, dizendo que os últimos dias seriam tempos trabalhosos. Mas o que o apóstolo Paulo quer, enfim, dizer com tempos trabalhosos? E que tempos seriam esses trabalhosos dos últimos dias? Bom, no versículo 2 ele continua dizendo: Porque haverá homens amantes de si mesmo. Ou seja, o apóstolo Paulo relaciona os últimos dias como tempos trabalhosos porque os homens amarão a si mesmo. Você lembra quando a palavra do Senhor diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria? Ou seja, ele está dizendo que haveria uma grande inversão de valores, haveria uma grande inversão sobre o real sentido do amor. Repare que a Bíblia toda, o Senhor nos instrui e nos ensina que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e devemos amar o próximo como a nós mesmos. Nos últimos dias, esses valores serão invertidos. As pessoas amarão a si mesmas, desprezarão o próximo
e tampouco farão questão do nome de Deus. Muitos viverão desta maneira. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que os homens se tornarão amantes de si mesmos, orgulhosos, egoístas, soberbos, pensando apenas em si, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, ou seja, escarnecedores. Eles não darão valor à palavra de Deus, não darão importância à palavra de Deus, pelo contrário, questionarão a palavra de Deus, se tornarão blasfemadores em tocante à palavra do Senhor. Eles serão desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, ou seja, homens amantes de si mesmos, que viverão vidas promíscuas, vidas desregradas, vidas que não reconhecem a palavra de Deus ou fingem que não reconhecem, porque no fundo, todos nós sabemos que a palavra de Deus é verdadeira. Bom, sem afeto natural nenhum. E essa é uma palavra muito forte que o apóstolo Paulo usa aqui no versículo 3. Ele diz que nos últimos dias, estes mesmos homens, amantes de si mesmos, serão irreconciliáveis, né? Imagina só, meu irmão, você, homens irreconciliáveis com a palavra, irreconciliáveis com Deus. Vale lembrar que certa vez Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para morrer numa cruz, pagar o preço pelos nossos pecados. Isso porque a multidão dos nossos pecados era tão grave, cheirava tão mal na presença de Deus, que éramos tidos como inimigos de Deus. Estávamos separados de Deus. Então a morte do Senhor Jesus Cristo naquela cruz e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo serviu para nos reconciliar com Deus. Porém, o apóstolo Paulo está alertando que nos últimos dias, homens amantes de si mesmos serão irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. Esta é a primeira maneira de se viver dos últimos dias que o apóstolo Paulo nos alerta. É um modo de viver, né? O homem que é amante de si mesmo, o homem que só pensa em si, um homem que não está nem aí para a dificuldade das pessoas, que não se importa com a necessidade, nem muitas vezes da própria família, um homem extremamente egoísta, um homem de coração endurecido, um homem que pouco se importa com a natureza, pouco se importa se as pessoas estão passando dificuldade, pouco se importa se o país está vivendo uma calamidade, pouco se importa com a dor de outras pessoas, com o sofrimento de outras pessoas. Este homem, ele é cruel, tocante em relação à necessidade do próximo. É um homem extremamente com coração endurecido. E este é um modo de se viver dos últimos dias, né? Porém, vale ressaltar aqui, quando será esses últimos dias? Será que não estamos vivendo ele? Será que o ser humano já não se encontra nesse ponto? Será que o homem já não está fazendo este modo de viver, esse estilo de vida no dia a dia? Egoísta, soberbo, ambicioso, orgulhoso. Será que esta não é uma representação fiel dos últimos dias que estão vivendo nos tempos de hoje?
Porque se abrirmos os olhos e olharmos tudo o que está acontecendo ao nosso redor, se prestarmos um pouquinho mais de atenção no mundo, então veremos que tudo isso já está acontecendo há muito tempo. Pessoas presunçosas, orgulhosas, ambiciosas, egoístas, que só pensam em si mesmas, que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo, que nos ensina que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Pessoas que matam para se superarem na vida, para se sobressaírem na vida. Pessoas que não se importam com a dificuldade do próximo, apenas pensam em si mesmas. Bom, o apóstolo Paulo nos alerta que nos últimos dias encontraremos homens assim, amantes de si mesmos. Bom, este é um modo de viver que o apóstolo Paulo nos ensina pela tua palavra. E aqui ele continua no versículo 4, complementando este estilo de vida dessas pessoas, dizendo que são traidores, ou seja, são pessoas que não há lealdade, pessoas que não há fidelidade neles, pessoas que traem por qualquer coisa, muitas vezes para se dar bem nas suas vidas, pessoas obstinadas, orgulhosas, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Você lembra quando o Senhor Deus disse em Romanos que filhinhos, não ameis o mundo, porque aquele que ama o mundo não pode ser meu amigo. São esses homens, amantes de si mesmos, amantes dos deleites do mundo, amantes dos prazeres da carne, amantes das concupiscências da carne, dos prazeres enganosos deste mundo. Estes são amigos do mundo e não são amigos de Deus, porque assim quiseram ser. No versículo 5, o apóstolo Paulo diz que a aparência dessas pessoas até parece com uma aparência de piedade, dizendo que tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, ou seja, pessoas que apenas vivem aparência, pessoas que apenas dizem fazer o bem, mas não praticam a bondade, pessoas que dizem que amam a Deus, mas não guardam a palavra do Senhor. E quem é quem realmente ama a Deus, senão aquele que guarda os seus mandamentos, a sua palavra, porque assim a Bíblia nos ensina. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Janes e Jambres foram dois magos que existiram na época que o povo hebreu era escravo do Egito, e eles foram chamados por Faraó para confrontar Moisés. Em certa ocasião, ali, Moisés pede para que Arão lance sua vara no chão para mostrar um sinal da força de Deus a Faraó. Então Arão lança a vara no chão, a vara de Arão se torna uma serpente. E ali, Janes e Jambres presentes recebem uma ordem de Faraó para que fizessem da mesma maneira. E eles fazem, e ali as varas deles, os cajados, também se tornam serpentes. Porém, a serpente, que era o cajado antes de Arão, devora as duas serpentes que os magos do Egito tinham ali transformado. Bom, ali a palavra diz que
estes homens, eles resistiram a Moisés. E nos últimos tempos, nos últimos dias, os homens amantes de si mesmos, as pessoas orgulhosas, egoístas, elas resistirão à palavra de Deus, resistirão à graça do Senhor, criarão uma resistência em sua vida, né? E serão pessoas corruptas de entendimento, se deixarão ser corrompidas, deixarão os seus princípios, os seus valores, a sua dignidade ser corrompida, ser manchadas pelos deleites desse mundo. Serão réprobos quanto à fé, ou seja, infames em relação à fé. Desprezarão a fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Estas pessoas que vivem este modo de vida, né, egoísta, orgulhoso, ambicioso, né? Muitas pessoas até dizem assim: nossa, mas como uma pessoa que é tão dura, que pratica tais coisas, pode se dar bem na vida? Porque muitas vezes a gente tem a impressão de que se dar bem na vida é se dar bem aqui na terra. Ter casas, carros, ser próspero, ver a pessoa sempre sorrindo para cima e para baixo. Mas o que acontece lá dentro só Deus sabe, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes pessoas vivem uma felicidade ilusória, aparentam ser algo que realmente não são. E assim serão essas pessoas, viverão de aparência. E dentro delas o coração voltado para o orgulho, para a ambição, para a soberba, para o egoísmo. Pessoas que são amantes de si mesmas, que não se relacionam com outras pessoas, que não amam o próximo, que não respeitam a palavra de Deus, que não amam Deus acima de todas as coisas. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que essas pessoas não irão avante, não seguirão em frente, por causa do seu desvario, por causa da sua má conduta, por causa do seu comportamento. Eles não seguirão em frente. E aqui o apóstolo Paulo começa a mostrar um outro modo de vida, um outro modo de viver. E é nisso que eu quero que você deposite sua atenção neste momento, meu irmão, minha irmã. O apóstolo Paulo nos ensina um estilo de vida que se chama estilo da cruz. Você já ouviu falar sobre o estilo da cruz? O estilo da cruz é um modo de se viver. E o apóstolo Paulo nos ensina, através deste ensinamento que ele traz à vida de Timóteo, como viver como o apóstolo Paulo vivia. E aqui ele diz assim a partir do versículo 10, e preste atenção nisso, porque isso pode ser libertador para você. Se você seguir este modo de viver, aqui o apóstolo Paulo diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, ou seja, os meus ensinamentos. E você vai pegar vários ensinamentos do apóstolo Paulo aqui no livro de Romanos, nas cartas aos Efésios, Gálatas. Todos estes são ensinamentos que veio através da vida do apóstolo Paulo, que devemos observar com muita atenção. Então ele diz: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o meu modo de viver. Bom dia, Deus abençoe Rosileia, a Lídia, chegou a Cida Silva, que Deus abençoe todos vocês, amém? Bom, aqui estamos falando sobre dois modos de viver que existem e que serão mais aparentes nos últimos dias. Um modo de viver que é um modo egoísta, ambicioso, orgulhoso, onde a pessoa é amante de si mesma e não respeita a palavra de Deus, nem tampouco ama o próximo. E aqui estamos aprendendo agora o modo de viver do apóstolo Paulo, que está nos ensinando, que é um modo de viver com boa intenção. É o que ele diz no versículo 10. Que você tenha boas intenções no seu coração, meu irmão, minha irmã. Que o seu coração seja voltado de boas intenções. Que
que tudo que você for fazer na sua vida, tudo que você for falar, cada palavra, cada sentimento que habitar no seu coração, que ele sempre seja movido por boas intenções. Repare na vida de Cristo. Seguir o exemplo de Cristo é o exemplo perfeito do modo que devemos viver. Cristo, quando olhava para a multidão, ele olhava sempre com compaixão. Ele sempre olhava por amor. Cristo, às vezes, entrava em casas que a sociedade questionava. O que fazia um homem santo na casa de um publicano? Cristo curava mulheres que ninguém dava nada para elas, que todos as desprezavam, a rejeitavam, mas Cristo estava lá presente sobre a vida de todos estes, porque ele mesmo disse que veio buscar aquilo que estava perdido para o mundo, mas não perdido para Deus. Entenda isso. A intenção do coração de Cristo era fazer o bem, era falar do amor. O que Cristo fez por nós? Preste atenção nisso. Por que Cristo foi crucificado? Do que ele foi acusado? Cristo foi acusado de ser filho de Deus. E por causa disso foi crucificado. Porque aqueles homens eram amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, orgulhosos. Eles não aceitavam um Cristo que veio em humildade sobre a terra. O Cristo que eles queriam que viesse seria um Cristo com cavalos de guerra, com soldados, com todo um exército, destruindo todo o povo romano. Mas Cristo veio em amor, Cristo veio em humildade, Cristo nasceu em simplicidade. Preste atenção nisso, porque isso é libertador. Meu irmão, minha irmã, assim Cristo veio, não como aqueles homens esperavam amantes de si mesmo, mas veio como realmente ele deveria ter vindo, em amor, simplicidade e humildade, porque era isso que reinava e reina no coração de Jesus Cristo. Amor. Deus é amor. Preste atenção nisso. Por isso a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus muito amou o mundo e ama. Meus irmãos, a intenção de Cristo sempre era boa nas suas ações. Aqui o apóstolo Paulo fala sobre a fé. A fé, a boa intenção faz tudo parte do modo de viver daquele que realmente respeita a palavra do Senhor, daquele que realmente leva a sério a palavra de Deus. A fé, as boas intenções estão presentes na conduta de vida daquele que vive o estilo de vida da cruz, que vive um modo de viver olhando para nosso Senhor Jesus Cristo. A longanimidade, ela também está presente neste modo de viver. O que seria isso? A pessoa longânima é a pessoa que vive além das paredes deste mundo, que está enxergando além das competências deste mundo. Você sabe o que é isso? É a pessoa que olha com o olhar da fé. É a pessoa que muitas vezes está passando por uma dificuldade, mas os seus olhos já estão lá na cura, já está lá na solução. É a pessoa que muitas vezes está passando por uma enfermidade, mas os seus olhos já estão lá em Jesus Cristo, na cura, na solução do problema. São pessoas que olham além das paredes deste mundo, que os seus olhos não estão apenas fitados neste mundo, que a sua esperança está em algo que o Senhor Jesus Cristo está preparado. Uma pessoa longânima, que sabe que este mundo é passageiro como tudo que nele há, mas que Deus tem preparado coisas eternas para mim e para você. Este é um modo de viver. A pessoa que vive pelo amor, pela paciência. Meus irmãos, se existe uma qualidade que deve ser aparente no modo de viver daquele que realmente leva a sério a palavra de Deus, é o amor, é a paciência, é lidar com cautela, com cuidado, com generosidade,
com a vida de outras pessoas, com o próximo. É amar a todo tempo, é amar a todo instante. Eu quero te dizer uma coisa: nunca é tarde para aprender a amar. Ainda dá tempo. Meu irmão, minha irmã, o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui um modo de viver dele. O mesmo modo de viver que ele imita Cristo, pois ele mesmo diz que devemos ser imitadores de Cristo. Então este era o modo de viver que Jesus Cristo deixou transparecer para nós sobre a terra. É o modo de viver que o apóstolo Paulo seguia e era o modo de viver que o apóstolo Paulo estava ensinando ao seu discípulo Timóteo, e é o mesmo modo de viver que ele nos deixa como lição. Um modo de viver no qual sejamos pessoas de fé, com boas intenções, sempre praticando bem, pessoas longânimas que não fiquem com seus olhares apenas presos neste mundo, mas pessoas que olham para os montes de onde vem o socorro, pois o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pessoas que vivem pelo amor, pessoas que transmitem amor, pessoas que vivem uma vida de paciência, e a paciência é muito extensa, ela abrange muitas áreas de nossa vida. A pessoa que vive paciente, de uma forma paciente, é a pessoa que tem equilíbrio na sua vida, é a pessoa que tem domínio próprio. Tudo isso são frutos gerados pelo Espírito Santo dentro da vida de alguém que realmente quer viver uma vida de compromisso com a palavra de Deus. Bom, esta é a palavra do Senhor sobre nossas vidas nesta manhã de hoje, aonde aprendemos dois modos de viver. Existe um modo de viver naquele que você é amante de si mesmo e vive sua vida toda correndo para satisfazer suas vontades. Existe um modo de viver que você abre mão das suas vontades para viver a vontade de Deus em sua vida. E este modo de viver te leva ao amor, à paciência, à longanimidade, às boas intenções, à fé. Amém? Que Deus abençoe sua vida e espero que esta palavra tenha falado diretamente ao seu coração, no qual você possa refletir e se perguntar: qual é o modo de viver que eu tenho seguido? Será que eu tenho sido uma pessoa egoísta, que tem pensado apenas em si mesma? Será que eu não me preocupo mais com as necessidades do próximo? Será que se eu estiver bem, mas da porta para fora tá tudo ruim, então tá tudo certo? Ou será que eu tenho sido uma pessoa de boa intenção, de fé, uma pessoa que enxerga além das dificuldades que o irmão passa, que ao invés de julgar, de criticar, estende a mão, tenta ajudar? Será que eu tenho sido uma pessoa que tem vivido verdadeiramente o amor? Será que eu tenho vivido verdadeiramente de uma forma paciente? Tenho tido equilíbrio, domínio próprio, temperança em minha vida? Porque o apóstolo Paulo aqui nos alerta que nos últimos dias haveriam pessoas assim, com dois modos de viver. E há muito tempo já estamos vivendo esses últimos dias. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Eu gostaria de orar por você neste momento. Você que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Você que deseja que Jesus Cristo faça uma mudança na sua vida. Você que identificou que existem coisas na sua vida que não condizem com o modo de vida do apóstolo Paulo, com o modo de vida de Jesus Cristo. E você gostaria de viver como Jesus Cristo viveu. Você gostaria de olhar como Jesus Cristo olhava para as pessoas. Você gostaria de falar com amor, assim como Jesus Cristo falava com amor. Você gostaria de ouvir com amor, assim como Jesus Cristo ouvia com amor. Você gostaria de ser imitadora de Cristo, discípula, seguidora do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de orar por você neste momento. Você que quer andar próximo de Cristo.
Se você deseja isso verdadeiramente no seu coração, então negue-se a si mesmo neste momento. Tome sua cruz e siga Jesus. Pai Santo e amado Deus, aqui estão pessoas, meu Pai, que querem te conhecer melhor. Aqui estão pessoas que querem viver uma experiência contigo, Deus. Aqui estão pessoas que estão dispostas, meu Pai, a negar a si mesmas, as suas vontades, as suas paixões mundanas, aos prazeres enganosos deste mundo. Pessoas que estão abrindo mão de todos esses deleites mundanos, porque querem um novo modo de viver, Pai. Porque estão buscando um renovo em suas vidas. Porque querem viver uma vida, Senhor, que seja agradável ao Senhor. Porque querem ser obedientes à Tua palavra. Porque querem sentir a Sua presença, Pai. Pai, eu lhe peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que Teu Espírito Santo visite cada coração, cada lar neste momento, nesse instante. E venha trazer, meu Pai, forças para essa pessoa tomar uma decisão, para que ela possa executar essas mudanças. Que Teu Espírito Santo venha, meu Pai, sobre essas vidas neste momento. Pai, ajudando ela a corrigir tudo que precisa ser corrigido em sua vida. Nós sabemos, meu Pai, que não é fácil fazer o que é certo, mas é necessário. E nós sabemos que o Senhor nos ajuda. Até mesmo nas orações, quando já não conseguimos mais orar, porque a própria palavra diz que não sabemos muitas vezes como orar, porque temos pedido a Deus, protocolando nossas orações como se o Senhor fosse um guichê, um departamento, aonde fosse obrigado responder a todas as orações. Não, Pai, não é esse tipo de relacionamento que queremos ter contigo. Queremos nos relacionar contigo, Deus, por amor, por afeto, por carinho. Um relacionamento de filho com pai, de pai com filho, sem constrangimento para abraçar, sem constrangimento para dizer que te amo, Pai. Pai, atende nossas orações. O Senhor conhece a sinceridade do nosso coração. Escuta a nossa voz. Nos ajuda nas nossas fraquezas, porque o Espírito Santo disse que Ele intercederia por nós com gemidos inexprimíveis. Precisamos de Ti, ó Deus. Sem o Senhor não somos nada. Pai, entregamos aqui em Tuas mãos a nossa vida, todos os nossos medos, todos os desafios que temos enfrentado no dia a dia. Nos ajuda a superar, Pai. Nos ajuda a vencer o pecado. Nos ajuda, meu Pai, a seguirmos este modo de viver que o Senhor Jesus viveu na terra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. E que Deus te abençoe, que a paz de Cristo esteja sobre o seu lar, que você possa ter sido visitado pelo Espírito Santo de Deus nesta manhã de hoje. E lembre-se, há um modo de viver parecido com o que Cristo viveu nessa terra. Um modo de viver que te leva a um caminho de amor e felicidade. Que Deus te abençoe.